Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial, na verdade um resumo de um programa que já saiu lá atrás. Um mês atrás mais ou menos saiu um programa explicando tudo sobre os ônibus do Hellboy. Um programa que dura 50 minutos e que é bem explicativo. Se você quiser assistir um programão completo, com muita fala, com muito bate-papo, o link tá aqui embaixo, tá? Do mesmo jeito que também tem um guia sobre os 4 primeiros ônibus do Hellboy que trazem o cânone da história. Mas se você quiser uma versão resumida do que é esse monte de ônibus, Hellboy, BPDP, Praga dos Sapos, Inferno na Terra, que monte de material é esse? O Barbie explica aqui pra vocês, bem rapidinho, de forma resumida, pra vocês entenderem a ideia. O que importa é o seguinte, cara, deem uma chance para os ônibus do Hellboy. É um material com um formato muito interessante, com um ótimo custo-benefício, porque você compra ali pelo preço de 3 revistinhas mensais, você compra quase 500 páginas de quadrinho muitas vezes, com muitas histórias e muitas histórias de altíssima qualidade. Toda a coleção de ônibus desse universo Hellboy tá trazendo tudo, cara. É a oportunidade que você tem de ler tudo que existe do Hellboy. A Mitos está trazendo todo esse material. Obviamente ainda não veio tudo, mas está publicando praticamente tudo que existe nesses 30 anos de existência do Hellboy, que começou lá em 1993. Então, cara, é uma oportunidade de ouro, porque tá tudo disponível, tá tudo em estoque. E o que tinha esgotado já está sendo reimpresso. Então, é a oportunidade de você ter uma coleção completamente fantástica. E se você ainda não é fã do Hellboy, começar a se tornar um fã, tá? Então existem muitos ônibus e a dúvida é: que monte de troço é esse? O que é cada um deles e onde eles entram na história? A gente começa pelo básico, que é o ideal para você começar, que são os 4 ônibus. Esses 4 ônibus trazem roteiro e arte praticamente inteiro do Mike Mignola, que é o criador do personagem, e eles trazem a história principal, a condução principal do material. Todo o material do Hellboy ao longo desses 30 anos foi sendo contado em histórias curtas ou minisséries. Não existia uma revista mensal do Hellboy. Então, depois de todo esse período, a Dark Horse, lá em mais ou menos em 2018, 2016, ela começou a criar esses ônibus para juntar esses materiais e deu essa ideia de trazer esse material numa ordem cronológica com um custo-benefício melhor do que aquelas edições super capa dura e luxuosas. Daí surgiu esse formato que a Mitos começou a adotar a partir de 2019. Então, em 2019 em diante, a Mitos lança esses materiais. Eu vou mostrar aqui para vocês a critério de exemplo, tá? Esse aqui é o volume 2, Paragens Exóticas. Então, os 4 volumes fazem parte disso aqui. São os 4 volumes que trazem a história principal do que o Mike Mignola queria contar sobre o Hellboy. O foco todo aqui no Hellboy, com todo o roteiro e a arte pensados pelo Mignola. Ok? Beleza. Essa é a parte principal. São ótimos, obviamente recomendo. Você compre o volume 1, veja qual é. Se você realmente vai curtir o material, garanto que vai, mas dê uma chance e acompanhe, que você vai ver que é divertidíssimo. As histórias têm folclore, terror, fantasia, ação, humor, é tudo bem amarrado, tudo bem estruturado, os personagens são carismáticos e as histórias funcionam muito bem. Esses 4 ônibus trazem pra gente. O primeiro ônibus traz aventuras apresentando bastante pra gente do que é o personagem. Lembrando que esse material não foi publicado em ordem cronológica corretamente. A Dark Horse reuniu e foi pegando isso e montando essa história. Então, primeiro ônibus traz pra gente ali algumas aventuras dele junto com o BPDP, que é a espécie de grupo, uma espécie de CIA, de MIB, que trabalha contra criaturas e aparições alienígenas, contra nazistas e mais um monte de coisa. Esse primeiro volume traz essa primeira parte da história. Segundo volume, Hellboy fica de saco cheio dessa galera e vai viver suas aventuras sozinho, que é esse volume daqui, o volume 2. O terceiro volume traz um enorme perigo, um enorme mal surgindo, e o Hellboy confrontando esse mal ao longo de todo o volume 3, culminando com a morte do personagem. Sim, Hellboy morreu no volume 3 lá do ônibus. E finalmente no volume 4 a gente tem Hellboy no Inferno, que quer dizer exatamente isso. O Hellboy é um demônio que foi invocado por nazistas, passou esses anos todos, ele foi invocado na Segunda Guerra Mundial e morre ali mais ou menos em 90 e pouco, 2000, tá? Dentro da cronologia da história. E ele volta pro inferno para reinar no inferno, porque tem uma profecia de que ele é um puta demônio fodão lá. Então ele vai voltar para tocar o terror lá no inferno também. Isso tá no volume 4. Cara, então só isso aí, você já tem um material completamente fantástico, mais de 1000 páginas de quadrinho, ao longo de mais de 20 anos de histórias sendo contadas pelo Mike Mignola. Porra, material autoral espetacular. Sim, uma das coisas mais legais que você vai ler, que você vai ver que o quadrinho é divertido, que essas histórias elas são intrigantes, gostosas e elas fazem sentido.
4 ônibus, você começa por ali. Depois disso, a Mitos publicou 2 ônibus chamados Histórias Curtas. O que é isso? São histórias menores que fazem parte desse contexto todo, mas elas não avançam tanto a história. Obviamente podem aparecer personagens aqui e tudo mais, mas você também pode ler esses materiais de maneira totalmente independente. Tá? É possível ler o Histórias Curtas antes de ler, por exemplo, o Ônibus 1 do Hellboy. Te digo mais, é possível ler Histórias Curtas volume 2, que eu fiz review aqui no canal, volume 1 ainda não fiz, mas o volume 2 tem review aqui no canal. E você pode simplesmente pegar o volume 2, vai curtir, vai se amarrar e falar, cara, por que eu não lia Hellboy antes? São histórias bem pequenininhas, de 1, 2, até 10 páginas mais ou menos, não são minisséries, não são histórias maiores. Por isso, histórias curtas. Aqui já entram, às vezes, um outro roteirista, um outro desenhista, tem ali alguma coisa a mais. Mas sempre, todo o material do Hellboy tem o controle criativo do Mike Mignola. Ele está sempre por trás, ele é sempre o co-roteirista, ele está sempre tomando conta da sua criação. Todo o material segue o que ele pensa. Então, 4 ônibus trazem a história principal, canônica do personagem, a linha principal narrativa. Histórias curtas acrescentam mais material. É uma delícia ler isso aqui, recomendo demais. Comece pelas histórias curtas, tanto faz volume 1 ou 2, o que estiver mais barato, ou aproveita a promoção no site da Mitos, que tem um pacotinho com os dois, sempre com preço legal, ou comece pelo Hellboy volume 1, dos 4 ali, que funcionam muito bem. Depois, a Mitos lança Universo Hellboy, tem review aqui no canal, e aqui a gente tem 3 histórias bem mais recentes, escritas pós anos 2015. Esse material, se eu não me engano, foi publicado em 2018, tá? Para você ter ideia. Então é um material muito mais recente. São 3 histórias contidas aqui dentro. Uma tem uma história bem do passado, antes da existência do Hellboy, tá? Antes da existência até do BPDP. É uma história ali, Segunda Guerra Mundial, uma história de espionagem muito legal. Dá uma olhada no review, que o link está aqui embaixo, para você ter uma ideia melhor do que está aqui dentro. Tem uma outra que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, uma história sobrenatural completamente fantástica. E por fim, tem uma história que explica sobre um personagem misterioso que apareceu lá na primeira aventura do Hellboy. Então você lê o Hellboy número 1, aquele personagem tá lá, cara, demorou tipo 30 anos quase pro Mike Mignola resolver sentar e falar, eu vou contar a história desse cara pra você. Dá uma olhada, é um material completamente maravilhoso, tá? Esse daqui é mais ideal, é mais indicado. Se você já tiver tido contato com o material, você já começou a ler Hellboy, você vai aproveitar muito mais. Se você já leu alguma coisa, pode comprar, que você vai adorar. Então o universo Hellboy traz essas histórias expandidas que até tem o Hellboy na terceira história, tá? Mas são histórias que se passam no universo do Hellboy, certo? Depois a gente tem Hellboy e o BPDP 1952 a 1954. São 3 anos de história, são 3 anos de aventura, 3 minisséries, uma chamada 52, uma 53 e uma 54. Esse material já saiu no Brasil, diferente do universo Hellboy, que é inédito. O único formato que saiu aqui no Brasil foi esse. Os outros ônibus já saíram, tudo em materiais capa dura. A Mitos foi publicando tudo isso ao longo do tempo. Esse daqui é o único que é inédito, tá? Esse daqui a Mitos tinha lançado antes, em 3 edições de capa dura, uma para cada ano. 52, 53 e 54. Aqui nós temos um material que foi escrito em 2014. O Hellboy já tinha morrido, já estava no inferno e tudo mais, mas como o personagem tem 50 anos de história para ser explorado, ele volta no passado a hora que ele quer. Então ele conta, por exemplo, em 1952, a primeira aventura do jovem Hellboy, indo para a Amazônia lutar contra uma criatura. Então isso está sendo contado aqui. E foi uma história escrita depois dele já ter resolvido tudo. Isso mostra que o material tem uma versatilidade incrível. Inclusive no mês agora que eu estou gravando esse vídeo, continua saindo material do Hellboy lá, porque, tá, cara, eu já te contei até como é que ele morre e o que ele faz no inferno. Mas eu quero continuar te contando aventuras. E eu não preciso ressuscitar ele, eu tenho 50 anos para te contar. Essa é a pegada, tá? Então aqui é um material mais recente, que já foi publicado, mas agora está na versão ônibus, trazendo mais material. O ideal ainda é que você leia, obviamente, o Histórias Curtas 1 ou o Ônibus Volume 1, tá? Mas também é possível, se tiver uma promoção legal, você tá na hora de escolher, é possível que você compre esse daqui. Depois disso, a Mitos começou a série BPDP Praga dos Sapos, tá? Eu tenho o volume 1, 3 e 4 aqui, eu não tenho o volume 2 ainda, tá? O volume 1 tem review aqui no canal. E essa coleção aqui, Praga dos Sapos, traz pra gente um determinado ponto da história em que o Mike Mignola não conseguia se envolver diretamente nos roteiros porque ele estava envolvido com os filmes. E a partir daí, a gente teve outros artistas pegando e expandindo o material.
Como esse grupo BPDP era riquíssimo e super interessante, foi possível que outras pessoas assumissem esse material e escrevessem histórias a partir dali. Acabou que esse material, que era para ser uma coisa mais curta, foi se estendendo, aí foi tendo ideias, e essa saga chamada Praga dos Sapos durou 8 anos. Cara, os caras escrevem demais. E isso tá todo compilado nesses 4 ônibus. A gente tem 8 anos de uma mega saga compiladas em 4 ônibus, beleza? O material é muito bom, tá? Não tem a presença do Hellboy, é um material à parte, por quê? No volume 2, esse que eu te mostrei aqui, te falei que o Hellboy largou o grupo e foi viver suas próprias aventuras, que ele não queria mais fazer parte dessa corporação governamental. Aqui sobrou o grupo sem o Hellboy, inclusive é mencionado, poxa, saudade da época que tinha um Hellboy aqui com a gente, ele sabia lidar com isso e tudo mais. Então a gente vai acompanhar esse grupo que tem personagens incríveis, ainda combatendo essas criaturas sobrenaturais, alienígenas, monstros Lovecraftianos, enfim, tudo isso, nazistas, tudo isso continua acontecendo dentro desse material. A metade inicial desse ônibus traz essas primeiras aventuras ainda despretensiosas, mas muito boas, que a própria Mitos já tinha publicado lá atrás, em 2009. Ainda em material capa cartão e tudo mais. O resto do material, o Praga dos Sapos, propriamente dito, é inédito e só saiu na versão ônibus dentro desses 4 volumes, tá? Então é uma mega saga, como eu te disse, durou 8 anos e acompanhou toda a vida do Hellboy até o falecimento dele. O cara faleceu em 2010, aqui em 2011, isso acompanha até o falecimento. Então, Praga dos Sapos, volume 1, começa junto com ônibus volume 2, e eles seguem juntos, os 4 ônibus, junto com os 2 ônibus do Hellboy. Hellboy 2 e 3, junto com Praga dos Sapos 1 ao 4. Esse material é paralelo. Preciso ler os 2? Não. Você vai querer ler porque é muito bom. Mas as histórias não conversam, não é uma mega saga que você precisa estar lendo tudo para entender. Esquece Marvel e DC, as coisas funcionam separadas e de maneira muito interessante. O que está aqui não está influenciando lá. Ok? O que vai influenciar é, a partir do momento em que o Hellboy morre, no fim do volume 3, a Praga dos Sapos também já foi concluída. E o BPDP passa por uma outra mega saga que durou ainda mais tempo, chamada Inferno na Terra. A partir do momento que o Hellboy morre, o mundo vira um caos. Criaturas sobrenaturais, demônios e tudo mais ganham força porque aquele cara que era uma espécie de barreira contra tudo isso, ele foi embora. Então a gente pode fazer o que quiser, né? Então, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, é exatamente o que acontece. O BPDP tem que se virar para tomar conta de um mundo depois que o Hellboy morreu. Isso acontece numa saga chamada Inferno na Terra. Essa saga começou a ser publicada pela Mitos, num formato capa dura, a partir de 2017. Esse material só foi até o volume 3, foi saindo bem devagarzinho, publicou poucas edições, ali publicou mais ou menos o equivalente a um ônibus, tá? 100 e pouquinhas páginas em cada um. Esse material parou porque o formato perdeu a significância. O formato agora é o ônibus. O Hellboy agora funciona muito bem no ônibus. Para suprir isso, a Mitos entrou na coleção BPDP Inferno na Terra, que é uma coleção em 5 volumes. O volume 1 já saiu, tá? Se chama BPDP Inferno na Terra, volume 1, e ele é basicamente recontando, tá? É basicamente uma reedição daqueles 3 volumes em capa dura que tinham saído antes. A partir do volume 2 é só material inédito, e até o volume 5 que a gente conclui de vez toda essa história lá do BPDP. Então vão ser 5 volumes desse material. Só que assim como o Hellboy saiu do grupo, o Abe Sapien, que é esse cara aqui, esse homem-peixe que parece do filme A Forma da Água, assim, o Abe Sapien, ele também sai do grupo. Ele sai do grupo no volume 3 dos 5 ônibus de Inferno na Terra. Então no volume 3 ele abandona o grupo e vai viver suas aventuras solo, que sai também dentro de um outro ônibus que a Mitos também lançou agora, que se chama Abe Sapien, Sombrio e Terrível. Esse material traz então aventuras solo do Abe Sapien durante Inferno na Terra, mas após ele ter largado o BPDP. 2 ônibus vão concluir essa história junto com os 5 do Inferno na Terra e junto com o ônibus 4, que é o Hellboy no Inferno. Tudo isso compreende o material pós-morte do Hellboy e foi saindo mais ou menos junto.
esse material se conclui todo e aí vai acabar de vez essa história com um futuro ônibus que vai sair, que é o Demônio que conhecemos, que conclui todo esse material, tá? Acredito que a Mitos vai lançar depois de tudo isso concluído. Lembrando, os 2 ônibus do Abe Sapien, Sombrio e Terrível, são inéditos no Brasil. Praticamente todos os ônibus de Inferno na Terra são inéditos. Do volume 2 ao 5 é totalmente inédito. Por enquanto a gente só tem o volume 1 de cada um deles, tá? E Praga dos Sapos, metade do primeiro é inédito, o 2, o 3 e o 4 são inéditos. O resto do material já tinha saído antes, ok? Isso é o que nós temos de ônibus publicados nesse momento. Eu espero que você tenha curtido, tá? Nesse programa grandão eu explico muito mais, eu converso muito mais e eu também dou um guia, uma dica, tá? De ordem corretinha de leitura de tudo isso. Dou 2 opções, tá no corpo do vídeo também, mas é legal que você assista, tá? Espero que você tenha curtido. Se você ainda não começou a ganhar Hellboy, tá na hora, cara. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Eu espero demais que você tenha curtido o programa e eu espero que você passe a acompanhar a gente por aqui, tá? Não se esqueça de deixar o like, deixe seu comentário também e não esqueça de seguir o Barba lá no Insta. Lá no Insta você acompanha próximos vídeos, o que o Barba tá lendo, promoções, dá uma olhada, @pelasbarbasdeodin. Você vai curtir bastante também. E para fechar, lógico, o site da Mitos sempre tem preços fantásticos para esses materiais. Mas se você for comprar na Amazon, use os links do Barba que estão aqui embaixo, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um guia. Mesmo assim, 16 minutos, não consigo falar menos. Mais um guia. Um abraço e até a próxima.